Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 3, considerações sobre sinagoga e templo. Item 1, sinagoga, origem do termo. Sinagoga vem do grego sinagogue, que significa assembleia ou reunião. Sinagoga é o local onde os judeus se reúnem para a leitura da Torá, para receber ensinamentos, para realizar orações e celebrar o sábado. Jesus ensinava nas sinagogas. Em Lucas capítulo 4, versículo 15, nós lemos a respeito de Jesus que ensinava nas sinagogas. O texto bíblico diz assim: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. No mesmo capítulo, Jesus leu o rolo do livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré. Paulo ensinava nas sinagogas. Nos tempos bíblicos, as sinagogas serviam às comunidades locais de judeus em todos os lugares onde moravam. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passou por sinagogas em diversas cidades. Em Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 1, Bereia, Atos capítulo 17, versículo 10, Atenas, Atos capítulo 17, versículo 17. Observação: em qualquer comunidade, com pelo menos 10 judeus adultos, deve existir um local designado para reunião. Quando surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram quando o povo judeu foi levado ao exílio da Babilônia. Antes, o único local de adoração era o templo, que foi destruído. Dessa forma, com o templo de Jerusalém destruído e o povo tendo sido levado ao cativeiro babilônico com o objetivo de não perder a sua fé e manter viva a sua religião, os judeus criaram as sinagogas, onde se reuniam, adoravam a Deus com cânticos, liam a Torá, a lei, e ouviam os ensinamentos. Observação: os judeus se reúnem nas sinagogas no dia de sábado para ler a Torá, fazer orações, receber ensinamentos e celebrar o sábado como dia de oração e descanso. Item 2, o templo. O primeiro templo dos judeus foi construído pelo rei Salomão em 1004 a.C. No ano de 586 a.C., ele foi destruído por Nabucodonosor, que também levou o povo do Reino do Sul para o cativeiro da Babilônia. Com o templo destruído e longe de sua terra, os judeus criaram as sinagogas para que pudessem se reunir, realizar suas orações e manter a sua fé viva. Durante esse período não havia oferta de sacrifícios, pois esses eram realizados somente no templo. O segundo templo começou a ser reconstruído depois que os judeus voltaram do exílio da Babilônia. A construção se deu no mesmo lugar onde Salomão havia construído o primeiro templo. Sua reconstrução foi iniciativa de Zorobabel, Esdras e Neemias. Esse templo se manteve erguido de 515 a.C. a 70 d.C., servindo de centro de culto e adoração dos judeus, inclusive oferta de sacrifícios. No ano de 35 a.C., os romanos estavam dominando o mundo e eles permitiam que cada nação dominada escolhesse um rei. Em Jerusalém, a família de Herodes foi escolhida para reinar, mas ele não foi bem aceito, pois era filho de uma princesa idumeia, e para os judeus, um judeu somente seria considerado um legítimo judeu se tivesse a mãe judia. Herodes era um grande construtor e, desejando agradar os judeus, propôs destruir o templo e construir um maior, mas os judeus não aceitaram. Herodes conseguiu apenas ampliar o templo.
Foi esse templo ampliado que Jesus conheceu e que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, após um cerco em volta da cidade de Jerusalém, a invadiu e destruiu o templo. Após esse acontecimento, os judeus se espalharam pelo mundo, evento que ficou conhecido como a Segunda Diáspora. Em 1948, com a criação do novo Estado de Israel, a Segunda Diáspora teve o seu fim. Como o templo, o terceiro templo, ainda não foi construído, atualmente os sacrifícios não estão sendo realizados pelos judeus. Profecia de Jesus sobre o cerco a Jerusalém e a destruição do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Mateus capítulo 23, versículos 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas capítulo 23, versículos 27 e 28. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Profecia de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observação: esse príncipe foi o general Tito. Item 3. Conclusão. Diferença entre sinagoga e templo. Concluindo o estudo, veremos a diferença entre sinagoga e templo. Sinagoga é o local de reunião dos judeus, onde eles leem as Escrituras, recebem ensinos, oram e louvam a Deus. O templo é o local de adoração, onde os judeus oferecem os sacrifícios. Conforme explicado anteriormente, atualmente não há templo construído em Jerusalém, e por causa disso, os sacrifícios foram cessados. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 3 de Aprendendo Mais, considerações sobre sinagoga e templo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.